Olá, divas! Estamos aqui de volta. Eu, Cacá Rodrigues, a maravilhosa Renata Torres. Oi, E hoje gente. a gente vai entrevistar aqui a nossa amiga, parceira e multimulher, Elizabeth Scheibmeier. Muito bem-vinda, Elizabeth. Para quem não conhece a Beth, como todo mundo conhece, pode chamar desse nome. Ela é bem conhecida como Beth por todos os espaços que ela transita. Então, quem está por aqui assistindo com a gente, fica à vontade para já se tornar íntima dessa mulher. Ela é matemática e advogada. Vocês já viram um negócio desse? Ó? Matemática e advogada. É cofundadora da Uzoma Diversidade, Cultura e Educação. É membro do Grupo Mulheres do Brasil, lá desde os primórdios, faz parte da diretoria do grupo. Também atua como líder dos comitês de igualdade racial e do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, no Grupo Mulheres do Brasil. A Beth é palestrante sobre os temas de diversidade, liderança feminina e violência contra a mulher. E também é mentora do programa Pulsar da Fundação Everest e do programa Nós por Elas do IVG. Minha amiga, muito bem-vinda! Que prazer ter você aqui. Ai, Cacá, eu que estou muito feliz, é um prazer, obrigado pelo convite, Cacá, minha parceira, né, de liderança, né, minha amiga, Renata, prazer pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero trazer aí contribuições importantes aí, um bate-papo gostoso e que as pessoas aproveitem bastante. Muito bom. Vai, Rê, vai lá. Não, eu ia falar que é um prazer para a gente ter você aqui, Beth, porque a gente tem acompanhado, né, muitas questões relacionadas à igualdade racial nas empresas, questões sendo discutidas na mídia. Muito tem se falado e eu acho que quanto mais a gente tiver oportunidades de fazer esse debate, melhor para a gente trazer, né, informação para as pessoas. E eu sei que você é uma pessoa muito ativa nesse tema, então é muito prazeroso estar aqui com você para a gente poder conversar sobre como promover igualdade racial nas organizações. Então, antes da gente entrar especificamente nesse tema, queria pedir para você contar um pouquinho aqui para a gente, né, e para quem está nos assistindo, um pouco da sua jornada, da sua história, falar para a gente como é que tem sido essa sua participação nessa luta aí pela igualdade racial nas empresas. Vou contar assim, ó, começar resumido, tá? Senão é senão um livro. Aí é um livro. Precisa lançar oral, esse livro, né? hein? Preciso lançar. Então, preciso lançar. Tem muita aí coisa para falar, né? Quando a gente fala de diversidade, um pouco da minha história. Eu sou Elizabeth, eu sou a filha mais nova e a do meio, porque eu sou gêmea, né? Também irmã Eliane, eu tenho uma irmã mais velha, então não tem. Se eu sou a do meio, eu sou a mais nova, e meio diferente no grupo de três, porque nós somos gêmeas, né? E filha do Antônio Leite, da Iracema, né? Meu pai veio de Minas, de Mussambinho, uma cidade muito pequenininha, né? Que as pessoas não conheciam, hoje um pouco mais conhecida, né? O Milton Leite, é de Mussambinho, ele colocou Mussambinho no mapa. E minha mãe é de São Paulo, né? Aqui paulistana, com os pais de Jaú. E meu pai sempre foi um sonhador e um visionário, né? Eu acho que se não fosse a questão racial, acho que a gente não tivesse morrido cedo, a gente teria um Obama aí, um Obama dessa importância desse olhar que ele tinha com relação à sociedade brasileira e o papel dessa mudança, né? Apesar de ter chegado aqui em São Paulo apenas semi-analfabeto, foi estudar depois de muito mais adulto, né? E ter trabalhado na enxada, construindo aí
picareta aí para poder fazer calçamento aqui em São Paulo, né? Então, esse foi o trabalho inicial dele, mas ele sempre foi uma pessoa muito autodidata e muito curioso e muito questionador, né? E isso influenciou bastante. Meu pai ele tinha muito dois focos que era fundamental. Ele achava que nós, negros, precisávamos estudar, e estudar muito, né? Então, todas nós estudamos. Meu pai não permitia nem que a gente trabalhasse antes de 18 anos, por mais dificuldade que a gente passasse, né? Porque você sustentar 3 filhas, né? Uma casa, a esposa, não é um trabalho fácil, ainda mais uma pessoa que não tinha um trabalho que proporcionasse uma renda maior, mas ele entendia que a educação era fundamental, então ele sempre falou para nós, para meus primos, que estudar era fundamental, então ele não permitia que a gente pensasse de maneira alguma em abandonar a escola para trabalhar. E ter casa própria. Esse sempre foi os objetivos do meu pai. Ele achava que, no sentido de casa própria como propriedade. Olha que coisa interessante, né? Ele fala que para casa própria, a gente pensa... não, ele pensava no sentido de você ter propriedade, né? De você ter propriedade de gerar estabilidade. Então, e prestar concurso público, né? Isso também sempre foi o sonho do meu pai, que as pessoas prestassem concurso público, porque era, na época, o meio que possibilitava uma ascensão profissional, né? Concurso público se tornou uma coisa que todo mundo buscou. Dos anos 90 para cá, antigamente, as pessoas não buscavam carreira no funcionalismo público, né? Então, as pessoas não buscavam isso. Meu pai entendia que era uma maneira de crescimento, nem se tinha concurso, era indicação de política, mas era uma forma de você garantir uma renda estável, né? Então, todas nós fizemos faculdade, meu pai foi pedir a bolsa, não tinha qualquer problema de pedir bolsa para que a gente fizesse o ensino médio numa escola particular. Então, eu e minhas irmãs fizemos o ensino médio em escola particular, né? O fundamental não, mas o médio sim. Meu pai foi, pleiteou bolsa, depois perdemos a bolsa, foi um sacrifício para manter, mas nós terminamos o ensino médio em escola particular, o que proporcionou que a gente fizesse uma boa faculdade, né? Então, eu fiz matemática na PUC, eu e minha outra irmã fez contabilidade, né? Então isso foi um diferencial também na nossa vida, né? O ensino médio numa escola de melhor qualidade. E também essa questão do concurso, né? A minha irmã trabalha na Câmara Municipal, eu prestei concurso para o Banespa, a minha irmã prestou concurso para educação, né? Então isso foi o que moldou muito a gente na nossa formação. E quando a gente fala, por que igualdade? Igualdade, porque o pai sempre falou sobre isso, né? Saber de onde veio, quem ele era, qual a origem, né, na nossa familiar, né? Então, ele sempre tinha essa busca, né, de entender as suas raízes africanas. E, então, meu pai, em 75, formou um grupo de trabalho de profissionais negros, profissionais liberais universitários negros. Na época ele não tinha universidade, então ele chamou para presidir essa organização uma médica negra, um engenheiro negro, né, porque ele não se sentia como ele, não capaz, mas ele achava que teria mais valorização se a liderança fosse feita por pessoas com formação universitária, e ele cuidava da parte cultural, né, da busca da raízes africanas. Então, eu me lembro, quando pequena, a gente usando roupa africana, fazendo peça, lendo Castro Alves como poesia, Navio Negreiro. Então, isso foi muito, muito a base da nossa formação. Quando você é pequeno, você acha que, ai, que chatice, né? Mas quando você percebe, mas isso fica marcado na sua formação, né? Aí depois, meu pai, em 78, ele é um dos fundadores do movimento negro, né? Então você vê que a história tem muito a ver com a minha formação, falar de diversidade, de igualdade e de política, né? Porque meu pai também teve uma atuação política, foi candidato a vereador. Então, assim, a gente sempre falou sobre política e falou sobre questão de igualdade. Isso era assunto corriqueiro na minha casa, né? A gente podia não prestar atenção, porque criança, mas você estava... aquilo fazia parte do seu dia a dia, então você convivia com aquilo, né? E aquilo vai te marcando de alguma forma, mesmo que seja por osmose, né? De você estar ali vivenciando esse espaço de discussão política, esse espaço de discussão racial. Então, foi desse lugar que eu acho que veio o meu interesse e o meu propósito em falar de diversidade. Eu acho que é essa base que me construiu e que me moldou.
Tá no Muda mudo, aqui, né? Então Cacá. muda. Faz parte dos livros de história, a sua história, né? Eu já ouvi muitas vezes essa história, né? Como a Beth falou, nós somos parceiras de trabalho lá no Grupo Mulheres do Brasil, dentro do Comitê Igualdade Racial, e conhecer a Beth, a Eliane, essa história de criação do movimento negro, para mim foi um grande presente, né? Porque eu não tive isso em casa, não tive essa formação em casa, né? Eu sou filha de um casal interracial e meu pai nunca teve nenhuma participação política, nenhum estudo sobre consciência, né? Meu pai é negro, então eu não tive nada, nenhuma base em casa, né? Quando eu conheci a Beth e a Eliane, eu falei, cara, que incrível isso, né? Olha que potência que é ter essa formação dentro de casa, né? E voltando aqui para o trabalho no comitê, eu vou falar aqui uma frase que a Luísa Helena Trajano fala sempre quando ela ouve algum projeto do comitê, que é: essas meninas não param de trabalhar, elas trabalham 24/7, elas trabalham o tempo todo e toda hora tem projeto saindo. Para quem não conhece, Beth, né, eu conheço essa história de dentro, né, mas para quem não conhece, conta para a gente, né, para quem vai assistir esse vídeo, como que é esse trabalho do comitê, qual que é o propósito do Comitê Igualdade Racial dentro do Grupo Mulheres do Brasil, o que, que a gente está aprontando por lá, o que as pessoas podem conhecer a partir desse trabalho e também colaborar com o grupo e com o comitê. Bom, o Comitê de Igualdade vai fazer agora em maio 5 anos, né? Então, o Grupo Mulheres do Brasil ele é de 2013, né? Que foi criado pela empresária Luísa Helena Trajano, para quem não conhece a história, mas está no site, conhece um pouquinho da história do grupo, né? É só entrar lá no www.comunidadesbrasil.org.br e conhecer um pouco dessa história do grupo. E eu entrei no grupo, a minha irmã entrou primeiro, porque ela fazia parte de um grupo de mulheres em tecnologia, né? E ela foi convidada para participar, o grupo começou, você só era convidado, não era aberto. Eu entrei no final de 2015, e já com a Luana, pleiteando realmente que tivesse um recorte racial dentro do grupo, né? Então, o ITBR da Luana Genovo fez 5 anos agora, e o Comitê de Igualdade faz 5 em maio, né? Então, como as histórias se conectam, né? Eu até mantenho como a gente vai se conectando. E aí a Luana sempre pleiteava que se abrisse ali no grupo um Comitê de Igualdade Racial para trazer essa interseccionalidade quando a gente fala de gênero. E foi um pedido constante, reuniões, apoiadores, a gente foi sempre pleiteando que esse grupo fosse aberto, então foi se juntando mulheres negras, né? Nós éramos 8, 9, então, mulheres negras que estavam aí sempre sendo faladas, né? E estavam na mídia, então, Nina Silva, Lisiane Lemos, Vivi Elias Moreira, Nina, já falei, a Fernanda Ribeiro, do Afrobusiness, então, essas mulheres que estavam aí, todo mundo falando sobre a questão racial. Então, vamos juntando essas mulheres para se juntar ao grupo, para que a gente conseguisse criar esse comitê de igualdade racial, com reuniões, cafés, e aí a Luísa, pronto, vocês podem montar, né, esse grupo, né, desse comitê de igualdade racial. E em maio nós fizemos um lançamento oficial, uma reunião chamada Portas Abertas, e a Luísa me convidou, na época, para ser uma das líderes, junto com a Lisiane Lemos, né? Então, nós assumimos essa liderança. A Lisiane saiu, foi alterando aí a liderança, mas eu continuo ainda como uma das líderes do comitê. Aí a Luísa fala sempre isso, que o comitê trabalha bastante, essas meninas trabalham 24 horas por dia, 7/7, e o que a gente fala? Primeiro que a gente tem um propósito muito claro, né? De ter mais mulheres negras em cargos de liderança, mas que nós temos como potência na capacidade de realização e organização. Acho que isso é porque a gente trabalha muito, né? Acho que é reconhecer a nossa potência, a nossa capacidade de realização, né? E organização. Então, a gente realiza por isso, né? Então, a gente começou com um fórum, de criar uma estratégia, de ter um fórum de igualdade racial para atrair primeiro as pessoas, depois pensar nesse programa Aceleradora de Carreiras, que é voltado para trabalhar com mulheres negras, para que elas busquem e anseiem cargo de liderança,
estamos indo para a nona edição. As inscrições começaram agora dia 5 e vão até o dia 16. Aí começamos brincando e aprendendo, como a gente pode falar sobre diversidade já com as crianças brancas e negras, costas negras, para melhorar a autoestima, né? De se ver no lugar de potência e ver potência do povo negro, e as crianças brancas também reconhecer essas potências, né? Então, agora no dia 10, a gente vai ter aí, todo segundo sábado do mês, nós temos uma proclamação antirracista mesmo, para falar, brincando, aprendendo, falar sobre a questão racial, mas de uma forma mais lúdica. Então, todo sábado, segundo sábado do mês, às 11 horas, no YouTube, no Lips Cultural, e no Facebook do Brasil, a gente faz esse evento com crianças, chamado Brincando e Aprendendo. Criamos aí 2 mascotes, né? A Lala e o Quito, para falar sobre isso, então, uma graça. E o empreendedorismo que a gente foi trabalhando, e é dessa forma que a gente vai construindo as nossas ações no Comitê de Igualdade Racial. Então, quem quiser fazer parte... Hoje, eu não sei se... Quem assistir amanhã, não sei se vai ser ao vivo, mas hoje, dia 7, nós temos uma reunião mensal. A reunião acontece todo mês, onde a gente sempre precisa de pessoas para se juntar a nós, pessoas que querem efetivamente um país com mais igualdade de oportunidade para todos. E eu estou super feliz porque me juntei ao grupo de mentores, né, do programa de aceleradora de carreiras, e eu, dentro desse contexto de diversidade, me incluí nessa luta através da luta de igualdade de gênero, e acredito fortemente que a gente só consegue atingir essa equidade incluindo e trabalhando para trazer, de fato, mais mulheres negras para os cargos de liderança e aumentar a participação de mulheres negras, né, nessa transformação. Então, estou muito feliz, Beth, de poder dar um pouco da minha contribuição também para essa jornada. E, Beth, conta para a gente um pouquinho sobre essa sua mais nova aventura, que é a Uzoma Consultoria, né? A gente sabe que você tem essa iniciativa, e eu queria te perguntar quais foram, né, dentro desse caminho que você tem percorrido aí junto com as empresas nessa busca por mais igualdade racial, quais foram os principais avanços que você já identificou que as empresas estão conseguindo fazer em relação a isso? Bom, a Uzoma é uma consultoria super jovem, né? São os bebês aí, né? A Diva também é mais bebezinho que a gente, mas a Uzoma é super jovem. Ela fez 1 ano agora, dia 26 de fevereiro. E veio muito daquele anseio de ligar propósito de vida com propósito profissional. Foi assim que surgiu a Uzoma, essa inquietação, e a gente começou, eu e minha irmã, que é uma das fundadoras, começou a pensar nessa construção da Uzoma, até observando aí o que a gente tem visto nesses quase 5 anos no Brasil, o que a gente podia e como a gente podia contribuir, como a gente podia trabalhar com essa nova vertente que é a consultoria. Então, surgiu o Uzoma. O Uzoma é o bom caminho a seguir, né? A palavra Uzoma é do dialeto nigeriano, né? E significa o bom caminho a seguir, e é um nome próprio, né? Tanto masculino como feminino, a gente escolheu esse nome justamente porque ele já traz essa marca do bom caminho, né? Então, foi por isso que nós optamos por Uzoma. E não foi muito difícil, foi assim, sabe aquela coisa mágica? Na hora da busca, foi o primeiro nome que surgiu e a gente achou perfeito como entendeu o significado. E a partir daí começamos a construir toda a ideia do que é a Uzoma, o que ela ia prestar de serviço, qual seria o leque de serviço, partindo desse bom caminho a seguir, né? Então, a gente surgiu com esse olhar. Veio a pandemia que pegou todo mundo aí, né? Dia 16 de fevereiro de 2020, né? Ninguém esperava que a gente chegasse nesse cenário que hoje a gente vivencia. E aí a gente começou e veio esse cenário, ficamos aí meio apreensivas, né? Porque eu deixei a advocacia e a minha irmã continua como diretora de escola, mas eu deixei para abraçar esse projeto
Mas aí veio maio, né, que infelizmente trouxe o despertar, né, novamente com a questão da diversidade, né? É uma pena que precisou mais uma vida ser tirada para que se despertasse, e essa vida ser americana, porque jovens negros, homens negros são mortos pela polícia constantemente, né? Mas precisou ser lá nos Estados Unidos, ser lá para as empresas falarem, chega, foi lá para que esse levante, essa onda viesse no Brasil, né? Porque, só para fazer um retrospecto, o movimento negro ele teve a primeira ato público em 18 de junho de 78, foi em razão da morte de um jovem negro chamado Robson. Foi daí que se viu a necessidade de se criar um movimento mais organizado para falar que vidas negras importam, né? Pelo fim da violência policial, isso em 78, né? Mas precisou o George Floyd morrer em maio para que essa questão fosse desperta e o Brasil entrasse de uma vez nessa questão de discutir, né? Então houve uma mudança muito forte, né? Então as empresas começaram pressionadas também pelas matrizes americanas a cobrar um posicionamento e não só ações efetivas, né? O que eu vou fazer para mudar efetivamente essa situação com relação à desigualdade racial? Aí as empresas começaram a despertar. Lógico que o Brasil tem um ritmo um pouco mais lento, né? Realmente a pressão aqui precisa ser maior, né? Mas eles têm uma pressão externa, uma pressão de capital, tem uma pressão de acionista, tem a pressão de bolsa, então as empresas precisam se movimentar para fazer essa discussão de diversidade, né? Então isso é um avanço, né? Então você vê empresas que não falavam em diversidade, hoje elas se veem obrigadas a buscar diversidade, em assinar compromissos de serem empresas diversas, de tomar cuidado com a sua fala, porque a sua fala repercute e desvaloriza as suas ações, né? Então elas começaram a falar, bom, o que a gente vai fazer? Os programas tomaram uma dimensão um pouco maior, né? Além do programa de estagiário e jovem aprendiz, né? Então hoje já se busca o profissional negro em cargo de média e alta gestão, liderança de conselho, né, que é uma coisa que não se falava. Então, apesar que engraçado que o Comitê de Igualdade, em 2016, ele já tinha esse objetivo, né? Quer dizer, não é que isso é novo, mas agora se trouxe isso, todo mundo buscando mais profissionais negros para assumir cargo de gestão, né? Então, isso foi uma mudança e houve um aquecimento aí no mercado, né? Apesar da situação de pandemia que vivemos, né? Então a Uzoma veio trazendo esse diferencial, como que a gente pode mudar as organizações e como a gente pode colaborar com as empresas para que elas tenham um quadro de colaboradores mais diverso, né? Então isso foi como a gente começou e construir, a gente começa a perceber a mudança. É uma mudança lenta? Sim, é uma mudança lenta, porque quando você fala de diversidade e inclusão, são muitos vieses e paradigmas que precisam ser mudados, né? Não basta falar, eu vou contratar, né? Até que ponto eu quero efetivamente contratar? Até que ponto eu quero verdadeiramente essa mudança? Essa mudança é do RH ou essa mudança é da autoliderança? Essas duas partes se conversam na construção dessa mudança. Então, quando a gente vai conversar com as empresas, principalmente quando a gente vai fazer a busca de talentos, a gente percebe como precisam essas duas pontas estarem muito conectadas para que a gente não tenha barreiras na hora de atração e na hora da inclusão também, né? Então, mas está tendo um crescimento, a gente trabalhou aí com algumas empresas, estamos trabalhando com algumas empresas para trazer talentos, então você vê a empresa buscando gerentes, executivos e efetivamente trabalhando para que isso ocorra, né? Então, acho que isso já é um começo de uma mudança. Tivemos aí o programa do Magazine, que foi um despertar aí que vamos fazer essa mudança de uma forma real, porque é importante, né? Então, acho que o Magazine foi esse modelo, ele trouxe jurisprudência, ele foi... Os tribunais tiveram que manifestar sobre essa questão, as empresas tiveram que se posicionar, as pessoas tiveram que falar. Então, isso são as mudanças que são absolutamente positivas no que tange a fala sobre diversidade.
Como você falou, né, minha amiga, tem muita coisa ainda para a gente avançar, né? E no ano passado, mesmo depois do que aconteceu com o George Floyd e toda a movimentação que os protestos lá nos Estados Unidos acabaram gerando aqui, a gente teve as vésperas do Dia da Consciência Negra, no dia 19 de novembro de 2020, a morte do João Alberto Silveira de Freitas, um homem negro de 40 anos, dentro de um estacionamento de uma loja do Carrefour por funcionários da empresa, né? Então, a gente vê que é muito mais do que a gente falar de, como você disse, né? O RH pedir profissionais negros, né? O quanto que todas as pessoas, o quanto que a cultura da organização está preparada para ter diversidade, para incluir pessoas diversas, né? Então, queria ouvir um pouco de você. O que que você observa nessa trajetória, Beth, que as empresas ainda precisam aprender para promover a igualdade racial? Bom, eu acho, primeiro, que tocar no assunto, falar sobre esse assunto é fundamental. Eu acho que precisa se falar sobre diversidade racial e as pessoas precisam entender que o tema é um dos temas mais desafiadores para se trabalhar, é diversidade racial. A gente não, gênero consegue, LGBTQIA+, a pessoa fala, PCD, mas raça é muito desafiador. Né? Nós temos aí uma barreira cultural, um racismo estrutural que nos impede de avançar nessa discussão. Né? Então, a gente, sempre que possível, a gente tenta desviar a temática, né? Então, eu tenho participado de alguns eventos e a empresa fala, agora nós criamos o GT, o Clube de Afinidade Social. Aí eu falo, ok, mas qual é o objetivo desse comitê? Eles estão a questão racial, eu estou sempre tentando, mas eu estou tentando trazer a pessoa de baixa renda. Quer dizer, quando eu falo trazer a pessoa de baixa renda, ele não está falando do negro. O negro, de novo, fica ali falando as suas questões do seu culto de afinidade racial, então fica aquilo, deixa eles falarem aquele chororô, aquele mimimi, e a gente vai falar da questão social, aonde a gente vai trazer o jovem negro, o não jovem branco, que está fora, que também é abarcado por diversos programas, como Ticota, ele não está desamparado, como as pessoas sempre falam, mas a mulher negra, branca, pobre, ela não está desamparada. E aquilo, um banho de loja, qualquer uma vira Michelle Beach, né? Então, se eu tingir meu cabelo, botar uma boa roupa, eu vou passar por qualquer espaço. Agora, a pele negra, ela pode mudar o cabelo, ela não vai virar branca da noite para o dia. Eu sempre falo isso, gente. Não há uma máquina de lavar em que eu pego a pessoa negra e ela se transforma. Não, ela continua negra, não importa qual é a função, onde ela esteja. Ela pode mudar de bairro, morar no melhor bairro de São Paulo, ela vai continuar sendo a pessoa negra que vai ser apontada, que vai ser confundida com a empregada. Agora, o jovem branco de periferia, um banho de loja, em pouco tempo ele já está circulando facilmente em todos os ambientes. E as pessoas não conseguem perceber que a questão de racial é muito mais desafiadora, porque ela envolve você ter que olhar com uma pessoa que esteticamente você foi educado a não ver nada de bom naquela pessoa, né? Então, é isso que incomoda. Eu não consigo pensar essa pessoa como minha chefe, essa pessoa tenta uma ascensão profissional, ou tenta um carro igual o meu, né? Mesmo que essa pessoa tenha contribuído para a construção desse país, mas eu tenho ainda um resquício aí muito forte, cultural e estrutural, para que essa situação seja mudada, né? Então, assim, você não vê negros na política e você está achando que está tudo bem, você não vê nas empresas, você parece que está tudo bem, você não vê nos grandes centros, nos grandes espaços de poder, de ascensão financeira. Então, quando vê, você pensa, ou é estrangeiro, ou é jogador de futebol, ou é pagodeiro. Né? Então, são a única forma de ascensão, né? Ou você é jogador de futebol, ou você é pagodeiro, ou então você está ali
para fazer o serviço menos qualificado, né? Então, mudar essa chave, né, para que isso tenha um avanço, esse é o desafio de se falar de diversidade. Então, as empresas precisam falar de diversidade. Outro desafio que as empresas precisam é mudar a sua forma de agir na sua cadeia de fornecedor. As empresas precisam contratar empresas que tenham na sua quadro societário pessoas negras. Isso também é um desafio. As empresas, quando você tem uma empresa com um profissional negro, ela te duvida da sua qualificação, né? A nossa qualificação e a nossa qualidade, a capacidade de entrega é sempre colocada à prova, né? E a gente prova 500 vezes que a gente é capaz de fazer, é capaz de entregar, mas o tempo todo é colocado à prova essa capacidade de realização, essa capacidade de entrega, né? Será que é capaz esse contrato desse valor tão grande? Será que dá conta, né? Será que... Então, isso é sempre colocado. Se assume a liderança, será é capaz de liderar? Será é capaz de liderar a equipe? Será que é capaz de lidar com o conflito? Se a pessoa faz um trabalho lindo, isso a gente vê, porque o nosso acompanhamento com as pessoas que a gente indica vai além, né, da sua indicação, a gente acompanha aí por alguns meses esse profissional, de você falar, nossa, você que escreveu isso? Você que escreveu? Nossa, aí a pessoa, por quê? Porque está tão bom. Olha que pergunta mais infeliz, né? Você que escreveu isso porque está tão bom. Olha como é essa mudança dessa cultura, né? Aí a pessoa, mas não foi por mal, é que eu queria fazer um elogio. Então eu falo, por que não fez o elogio primeiro, né? Do que questionar a autoria, né? Então, essas formas que a gente precisa educar, né? Que é o termo que eu não gosto muito, né? Mas é formar, destravar, né? E mudar esse paradigma que a gente tem com a questão racial. E analisando tudo isso que você falou, né, Beth, a gente vê que hoje as empresas elas precisam tomar essa consciência, né, de que elas são grandes agentes de transformação dessa sociedade. E se a gente olha para a liderança dessas empresas e enxerga só homens brancos, significa que são esses homens brancos, na sua maioria, que precisam agir para que essa transformação aconteça. Então, é indispensável que essa liderança tome essa consciência e comece a fazer essas ações. Eu não vejo outra forma a não ser através desse engajamento, porque senão não vai mudar. Senão mesmo que seja uma mudança lenta, e a gente sabe que não é da noite para o dia, mas aos poucos ela precisa ir, né, passo a passo acontecendo. Eu queria ficar aqui, né, o resto do dia falando com você, aprendendo e me inspirando com tudo que você está falando aqui para a gente, mas a gente, né, tem tudo que é bom dura pouco, não tem um ditado desse? E a gente está chegando, né, ao fim aqui da nossa conversa, esse papo maravilhoso com a Beth. E eu queria pedir para você, Beth, deixar uma mensagem final aqui, né, para as pessoas sobre o que você quer ver no mundo, qual é a sua expectativa em relação a tudo isso que você está fazendo e o que você gostaria de deixar como mensagem. Bom, a minha esperança, a expectativa é que a gente tenha um mundo realmente onde as oportunidades sejam iguais para todos. Eu acho que é para isso que eu trabalho, esse é o meu propósito, tanto de vida como profissional, né? E aquela mensagem que está até, inclusive, no site da Uzoma, que a gente pensou muito bem quando a gente colocou, é uma frase da Madre Teresa de Calcutá: eu sozinha não posso fazer nada, mas se eu jogo uma pedra na água, eu posso criar uma onda, ondulações que podem repercutir, ajudar na transformação. Acho que essa é a mensagem que eu deixo, que todo mundo, sozinho a gente não consegue, mas se a gente se juntar, a gente vai realmente fazer uma grande diferença e construir um país mais justo e melhor para que todo mundo viva bem. Acho que é esse país que eu quero deixar para o meu filho e para as próximas gerações. Maravilhosa! Muito obrigada, Beth. Obrigada por essa
oportunidade de a gente escutar um pouco mais a sua história, o trabalho que você vem fazendo nas organizações. É muito importante que você e a Eli estejam ocupando esses espaços, porque, como você mesma disse, né, as pessoas precisam ser, você falou educadas, né, mas eu vou trazer aqui uma palavra que eu gosto muito, mas é conscientizar, né, trazer uma expansão de consciência do quanto que é importante para a sociedade como um todo, a gente superar essas questões de discriminação e preconceito, e a gente passar realmente a valorizar a diversidade, todas as suas formas de expressão, né? Hoje a gente focou aqui na questão racial, né? Mas eu sei que o seu trabalho não está voltado só para isso, né? Você também trabalha questões de gêneros e tenho certeza que você também apoia a diversidade em todas as suas formas de expressão. É isso que aqui na Diversidade Agora a gente trabalha com os nossos líderes, buscando essa expansão de consciência para o valor da diversidade, para a importância de uma cultura inclusiva para as organizações, mas principalmente para a sociedade como um todo. Então, só tenho a te agradecer pela sua presença aqui, por tudo que você compartilhou com a gente, pelo trabalho que nós fazemos juntas. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Beth. Foi um prazerzão estar aqui com você. Obrigada. Beijão. Beijo. Até mais, gente. Tchau, pessoal.